Boa noite, meus queridos irmãos. Estamos mais uma vez no seu lar, no nosso lar, na sua casa, unificando os nossos corações em nome de Jesus, em nome do Pai, em nome de Maria, nossa mãe espiritual. Estamos unificando cada vez mais, fortalecendo nossas forças interiores, fortalecendo nossos laços de afeto, fortalecendo nossa unificação com Jesus. A cada dia, expressando dentro de nós os ensinamentos do nosso querido benfeitor, do nosso querido governador do planeta Terra. Boa noite, minhas queridas. Minha querida Araci, boa noite, meu amor. Minha querida Giselda, boa noite. Que Deus abençoe a vocês. Que Deus abençoe a todos. Minha querida Isis, que Deus te proteja, meu amor. Diana, muita paz, ilumine. O Senhor ilumine cada um de nós. Andréia, Cardoso, que bom, que bom. Que bom nós estarmos cada vez mais nos reunindo com muito amor, porque eu estou dentro da sua casa agora, eu estou dentro do seu lar, não é? Olha que maravilha, não é isso, Catiara? Nós nunca pensávamos em estar tão próximos um do outro neste momento, né, Dani? Minha querida sobrinha que eu amo. Eliane, amor da minha vida. Galvão, Paulo, seja bem-vindo. Lindalva, seja bem-vinda. Então, é a nossa unificação cada vez mais se fortalecendo com aquela fé inabalável, né, gente? Importantíssimo, né? A nossa fé é muito importante para nós cada vez mais galgarmos a nossa paz incondicional, independente, não é, Dani? Independente de qualquer tipo de experiência que nós estamos passando, materialmente falando. Porque a paz construída dentro de nós, essa serenidade, esse equilíbrio, essa harmonia, ninguém, meus irmãos, e nada irá derribar. Quando a gente constrói, edifica, essa é a proposta do Mestre, não é? Vamos cantar, meus irmãos, hoje com essa presença desses fluidos maravilhosos, desse planeta que cada vez mais nós observamos que vai sendo energizado, vai sendo fluidificado com fluidos superiores, né, edificantes. Então, nada mais justo de nós cantarmos a música do nosso protetor querido, nosso querido Anjo Ismael. Quem não conhece, é somente ligar para o telefone de Alexandre para adquirir o CD, não é, gente? Este CD, nós temos 3 CDs. Este aqui, que a gente está cantando primeiramente, é o último CD que nós, com muita humildade, com muita simplicidade, nós homenageamos esses amigos espirituais, esses irmãos tão superiores a nós, mas com tanta humildade, com tanto carinho, vem até a nós nos ajudar a fortalecer, a passarmos pelas nossas provas, pelas nossas expiações, de uma forma tão sutil, tão leve, que aí a gente, quando olha, diz, mas não é que já passou, não é, gente? Vai ser assim, não é que já passou, não é? Mas vamos lá. Um beijo no coração, Ágata, meu amor, meu amor. Oh, Fátima Tenor, um beijo em Natália. Quando me preparei para vir ao mundo, eu conversando mentalmente com nosso mentor, gente, isso é muito bom. Quando me preparei para vir ao mundo, avistei uma luz ao longe aumentando, era o anjo Ismael,
coberto com seu manto, no alto ele orando e a terra abençoando. Quando me preparei para vir ao mundo, avistei uma luz ao longe aumentando. Era o anjo Ismael, coberto com seu manto, no alto ele orando e a terra abençoando. Quando o dia amanhece e o sol penetra em nossa janela, e então é o anjo Ismael à frente no comando, com as ordens de Jesus no cenário de luz. Ele é protetor da humanidade, serve a Deus com bondade. Ele é protetor da humanidade, serve a Deus com bondade. Emite paz e união à terra, descreve o Brasil como uma nova era, implantando o Evangelho do Senhor, nosso grande construtor, nosso querido mentor, com a semente do amor. Emite paz e união à terra, descreve o Brasil como a nova era, implantando o Evangelho do Senhor, nosso grande construtor, nosso querido mentor, com a semente do amor. Nosso querido anjo Ismael. Então, vamos dar início à nossa proposta da noite de hoje, do nosso evangelho maravilhoso, da nossa unificação cada vez mais próxima, não é? É isso que nós precisamos, cada vez mais nos imbuirmos de energia para nos aproximarmos do nosso Pai a caminho dele com Jesus, não é? Traçando nossas propostas, nossos projetos no caminho do Mestre que ele sempre nos oferece, nos ofereceu. Propostas maravilhosas, meus irmãos. O caminho é o Senhor, né? Este é o caminho, ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Foi isso que ele nos falou, nos revelou, e nós, na noite de hoje, estamos muito felizes por ter nos dado, o Senhor ter nos dado essa oportunidade de falar sobre a questão da coragem, gente. É muito significativo falar sobre a coragem. Estava procurando aqui a chamada, que eu não sei onde está, mas a gente vai colocar. Aqui tem, não é? Eu coloquei alguns desenhos sobre a coragem. Uma é essa aqui, a outra é essa aqui. Mas aí a chamada é o seguinte, né? Oração e amor pela humanidade e a coragem de Jesus, gente. Mas que coragem é essa que a gente tem que falar, Edna, na noite de hoje? Porque quem conhece o Espiritismo sente uma felicidade, né? Estabelece dentro, nesse encontro com a doutrina, nós sentimos uma alegria, uma felicidade, um vínculo profundo. E cada vez mais que nós vamos adquirindo essa profundidade, nós vamos penetrando na doutrina, e a doutrina penetrando dentro de nós, vai havendo um sinal de transformação. Nós não somos mais iguais como antes, não é? Porque é difícil nós continuarmos sendo aquela pessoa
né, de antes, quando a gente conhece a doutrina. Nós vamos adquirindo mais responsabilidade, nós vamos adquirindo mais identificação, né? E nós vamos começando a questionar a nossa própria vida, a questionar a vida propriamente dita. E quando a gente começa a questionar, a gente começa a se esclarecer e a gente começa a entender, vai desenvolvendo uma capacidade dentro de nós, porque nós vamos compreendendo a vida. E nós vamos, nesta compreensão, nessa capacidade, nós vamos trazendo essa serenidade e trazendo a multiplicidade de nós estarmos também divulgando as ideias que nós adquirimos dentro dessa proposta maravilhosa da doutrina. Então, em cima das bases, né, doutrinárias, Kardec nos traz uma revelação maravilhosa que nos abre cada vez mais a compreensão, o significado. Nós vamos tendo mais experiências, né, e nós vamos compreendendo por que nós estamos neste planeta. E é maravilhoso quando nós estamos abrindo nossos corações e nós vamos compreendendo que o medo vai deixando de existir. Aquele medo do confronto, o medo do escuro, o medo das sombras, o medo do lodo, né? O medo daquela multidão de ideias que vai um turbilhão dessas ideias perniciosas que às vezes nos atinge, seja através do momento consciencial, né? Na vigília, quando nós estamos acordados, seja durante o sono, de formas oníricas, de formas através de sonhos, não é isso, gente? Vem muitas perturbações, e isso é natural, porque nós estamos nesse planeta e nós baixamos a nossa frequência e deixamos nos atingir. Então, para buscarmos esse equilíbrio, ele é muito importante nós olharmos a coragem de Jesus. E essa coragem, ela vem com esse viés da proposta da doutrina, que esclarece, não da doutrina de um rótulo, de nós sermos rotulados, de sermos de tal centro espírita, né, de tal local. Porque eu já ouvi muita gente falar, dizer assim, olha, eu sou espírita, mas eu, assim, não consegui ainda viver o espiritismo. Eu ainda não me considero, eu frequento, tá certo? Mas às vezes eu digo que sou, mas eu não sou espírita, Edna. Mas por que você não é? Porque eu ainda não consegui me libertar das minhas imperfeições. Mas é porque, então você ainda está agarrado com aquelas convicções daquele homem velho. Se você se desapegar da estrutura arcaica que existe dentro de você, você vai começar a compreender que o exercício a cada dia para se melhorar é que faz o homem espírita. É que fazemos de nós a doutrina, dentro de nós a doutrina espírita. E aí tem um livro de Manuel Viana de Carvalho, não sei se vocês já ouviram Finelandas, né? Um dos primeiros livros de psicografia de Divaldo, e ele fala de 3 posturas das espécies humanas. Existem 3 posturas especiais que o homem, ele ainda ele traduz para a sua vivência no planeta Terra. Então, quais são essas 3? Né? Primeiro, ele fala da personalidade. A pessoa que tem que desenvolver a sua personalidade não precisa ser aquela persona daquela máscara que nós falamos anteriormente, né? que é uma continuidade do nosso evangelho, onde os gregos, né, nos passavam que era aquela máscara, aquela persona, onde os atores criavam para trabalhar no teatro, não é isso? Então, ele não fala dessa persona, ele fala de uma personalidade onde nós precisamos construir desse novo homem com esses novos valores morais, éticos, morais, e que não é tão difícil, basta você buscar uma situação mais
mais simples de viver. Quanto mais a simplicidade, quanto mais você eleger nos seus projetos, viver com simplicidade, não viver buscando além daquelas condições, que aí entra o segundo, né, que é propriedade. Ele fala nos 3 P's: personalidade, propriedade e posição. A personalidade está interligada à propriedade, porque quando eu busco uma vida onde as propriedades, os valores que eu acumulo, né, que eu vou me amealhando, eles são valores essenciais para a minha sobrevivência, para que eu possa viver com tranquilidade, então a minha personalidade ela vai ser melhor elaborada de uma forma convicta, habilidosa, fidedigna à minha identidade. Então ele olha essa personalidade como algo positivo, mas que deve ser construído de uma forma mais simples possível, de uma forma que não deixe você com preocupações cada vez mais, que vai trazer dificuldades até de sobrevivência no planeta Terra. Porque quanto mais eu crio alternativas, eu dependo de experiências superficiais, materialmente falando, eu vou criando propriedades que não havia necessidade. Porque o ocidental, ele tem esses apegos, essas necessidades, entre aspas. Então, essa personalidade que o nosso irmão, ele fala com tanta propriedade e ele reflete muito e comenta muito sobre um grande filósofo espiritualista, que é Schopenhauer. Então, ele comenta neste livro sobre esses 3 P's, que a personalidade, quando ela é bem elaborada, escolhendo valores éticos, morais, né? Sendo uma pessoa mais simples, mais feliz com coisas simples, buscando esse segundo P com as propriedades mais essenciais possíveis. E aí no terceiro você vai buscar posição mais equilibrada. Mas quais são as posições? Aquelas posições sociais, posições políticas, posições profissionais, não é essa simplesmente, porque você também cria um papel de sua posição no mundo, não é? Você precisa. Mas são aquelas posições que aí vem um outro pensador, um outro filósofo, que a gente não pode deixar de falar, que se chama Aristóteles, que ele falava dessa moral, dessa ética moral, dessa coragem de termos uma ética moral e não temer, para nós sermos pessoas de grandes valores éticos e possamos trabalhar esses 3 P's com as posses que eu possa ser importante para mim. Porque tem pessoas que dizem assim: você sabe com quem você está falando? Como quem diz, é um orgulho. Ele está temporariamente naquela posição, mas ele não é aquela posição. Ele não é aquele cargo, ele não é aquele título, ele não é ele está com aquele título, mas ele é um ser eterno, não é? Então, nós precisamos e quando a gente diz assim, mas eu não sei quem você é, não é? É porque não é tão importante, porque se fosse todo mundo sabia quem era, não é, gente? Então, a pessoa que se acha, se sente melhor do que o outro, não é? Se sente, olha, a minha reencarnação, acho que a minha reencarnação eu fui de princesa, de rainha, de não sei quem. Ninguém foi lavadeiro, ninguém foi assessorista, ninguém foi agricultor, não é? No passado. E aí, Divaldo uma vez perguntou, né? Eu me lembro que numa palestra que assisti de Divaldo, ele perguntou a Chico: Chico, por que é que a gente observa que muita gente vem dizendo que a reencarnação de A, de B, de C, de pessoas importantes no passado, e eu verifico que não é aquilo. Meu filho, vamos confiar, porque as pessoas que foram importantes em vidas passadas, elas precisam de reencarnar para se evoluir, porque elas foram importantes nas suas posições, mas não foram importantes na sua própria personalidade. Ela não construiu uma verdadeira personalidade. Então, aqueles que foram
simples, eles não precisam voltar mais. Por isso que ninguém diz que não é? Um assessorista, não é? Um agricultor, não é isso, gente? Um lavrador. Então, esses que buscaram os 3 P's, né? Essas pessoas que buscaram, que tiveram uma coragem, a gente lembra de Jesus com aquela coragem imensurável, uma coragem de uma ética moral, que ele não saía da sua posição, né? A sua grande propriedade era a sua estrutura interior, gente. Então, eles tinham os 3 P's muito bem elaborados, porque eles enfrentaram o Império Romano, enfrentaram os doutores da lei, não é? Enfrentaram os fariseus, enfrentar e conviver com aqueles desprezados, aqueles infortunados. Ele se sentava para se alimentar, para conviver, e era malquisto por isso. E jamais, olha, com a sua doçura, com a sua meiguice, com a sua moralidade, né, com a sua ética, sem temer, porque ele não tinha medo de mostrar-se quem era, né, porque a sua estrutura da personalidade era identificada com a sua própria realidade interna. Então, o que acontecia, gente? É preciso nós termos ele como modelo. Então, nós não temos mais que deixar Jesus na cruz, não é, longe de nós, ou até mesmo no altar. Mas ele é o nosso referencial, não tem outro referencial. Então, aqui nós temos que trazer Jesus como esse referencial dessa coragem, não desse medo de ainda continuar naquela comodidade, e dizer que eu frequento, mas não sou espírita porque eu ainda sou imperfeita, e se acomodar na minha imperfeição porque eu não tenho coragem de encarar e de sair daquele habitat que eu me acostumei, gente. É preciso nós acordarmos, não é? Nesse sentido de lembrar de que o mestre, ele sempre tinha a sua posição bem elaborada, a sua propriedade. Ele não deixava de mostrar a verdadeira propriedade, ele não deixava de mostrar a sua essência, que era sempre limpa a sua estrutura. E a gente lembra, tá certo, de algo muito importante, que aí é o que nós estamos falando no Evangelho de hoje, a coragem moral do bom samaritano. É esse capítulo 15, fora da caridade, não há salvação. Do bom samaritano, gente. Nós trouxemos essa lição que nós vamos reler várias vezes, todos ao sair dessa live devem ler, devem interpretar, devem buscar condições de você compreender a sutileza de que esse bom samaritano, qual é a sua estrutura, Edna, que você pode nos trazer psicologicamente para nós analisarmos esse grande espírito encarnado que passou naquele momento, que não foi por acaso, porque se aquele homem, ele sofreu um atentado ali, tá certo? Ele sofreu um tombo grande, não é, de um assalto, é porque ele, primeira coisa, analisando, ele baixou a frequência dele, não é? Mental, da atmosfera mental. Porque quando a gente baixa a frequência, nós nos associamos com a frequência do nosso planeta, que ainda é de expiações e provas, e naquela época, né? E ele foi assaltado ali por um momento de vigilância, tá certo? Porque nem tudo que acontece conosco está traçado, né? É aquilo ali. A gente pode ir desviando pela nossa proposta de vida diferenciada. Então, a primeira coisa que eu anotei foi: ele parou para ajudar sem perguntar quem era. Essa é a coragem, tá certo? Da ética moral. Ele parou e não quis saber quem era a pessoa. Primeira coisa, né? Quem é você para eu ajudar? Não. Como os outros fizeram, né? Interpretaram, nem perguntaram, nem sequer aproximou, porque achava que era, tá certo? Uma pessoa que não era do seu mesmo nível cultural, religioso, né? De segmentos religiosos, enfim, tá certo? A outra coisa
dentro dessa abordagem, ele ergueu o homem que foi tombado, tá certo? E sem sequer perguntar a razão da queda, gente. Porque a verdadeira coragem, tá certo? Da ética moral, né? No exercício da sua formação da personalidade idêntica com o seu eu, que é o exercício da caridade, não é? Que é o amor, a caridade é o amor em ação, e o amor é o maior antídoto, é o maior remédio para nossas almas, não é isso? Então, ele não quis saber, nem sequer perguntou qual foi a razão da sua queda. O que foi que você fez? Por que você veio essa hora? Você estava indo para onde? Quem é você? Você veio de onde? Você é formado? Você não é? Você é de que família? Você é de que religião? Nada, gente. Duas coisas muito importantes para você analisar o verdadeiro sentido desse exercício de você não temer. Porque as pessoas que temem o verdadeiro caminho, elas não saem do lugar. Então é preciso coragem. A coragem não é a coragem de você ser destemido no sentido de enfrentar os desafios. Por isso que eu coloquei ali a pessoa em cima, né, entre uma montanha e outra. Não é isso, é a coragem moral, é a coragem dos valores morais, de você se esforçar, persistente naquilo que você sabe que é verdadeiro, né? É o papel do verdadeiro espírita. Outra coisa, ele não pensou nele, primeiramente. Porque ele podia, meu Deus, eu queria ajudar, mas eu não posso. Eu tenho um compromisso, eu vou chegar atrasado. Observa, gente, né? Sempre assim a gente não faz. Eu não posso atender agora, eu não posso ajudar, não posso. Ele não pensou nele. Ele simplesmente fez o trabalho, né? Ele teve coragem, esse ímpeto de coragem. E aí, o outro item, ele tratou como irmão, não só na ética moral superficial, que era de Aristóteles. Porque a ética superficial, moral, era você fazer a caridade como todo mundo faz. Muita gente não faz, mas a maioria das pessoas. Por exemplo, vestir uma pessoa nua, dar de comer a alguém que está com fome, dar um emprego a alguém que precisa de emprego, não é? Dar a sopa a quem tem fome. Não é? Isso são caridades éticas, morais superficiais. Essas são as superficiais. Mas a verdadeira não é essa, gente. A verdadeira é educar para a pessoa se despir dos erros que existem dentro dele ainda. Se despir do homem velho. Esse processo de educar, gente, é a proposta do novo milênio. Porque é o trabalho preventivo. É o trabalho de profilaxia. Porque você fazer o que o irmão fez, você podia olhar e tome, vá-se embora, vá, tá certo, acudiu, levou. Mas ele não ficou só na superficialidade. Ele fez algo mais, ele quis educar, ele voltou, né? Veja, a proposta dele, que é a proposta do quinto item e do sexto agora. Ele, voltando, ele educou e deu a mão e o coração para dar uma nova oportunidade de renovação para aquele que foi tombado. Porque quando ele levantou, ergueu e levou para um local, tá certo? Um local decente, onde todos nós temos os mesmos direitos, ele disse, não, você agora vai se reerguer. Eu estou dando a oportunidade para você se renovar. É o processo verdadeiro de você educar. Não estou falando de educação cultural, de títulos, de você ler páginas, de ser grandes conhecedores intelectuais. Não falo isso. Né? Porque a verdadeira educação está em você folhear a doutrina, por exemplo, várias vezes nas tentativas de rever e nas tentativas de viver aquilo que está inserido. E não simplesmente perpassar o livro e decorar o texto. Não é isso, meus irmãos? Então, o que nós estamos aqui avaliando é essa proposta verdadeira que a doutrina espírita nos oferece para nós sermos cada vez mais, termos uma compreensão larga, macro da vida
externa e da vida interna que tem dentro de nós, para deixarmos essa pessoa medrosa de um passado arcaico para sermos pessoas corajosas naquilo que nós achamos que precisamos para a nossa evolução, que é o equilíbrio, a coragem verdadeira do equilíbrio das decisões, das bases das decisões, dos sentimentos, das atitudes, dessa força que nós temos que, a cada dia, reerguer nessa serenidade, nessa confiança. E aí, só para finalizar, a história de um lindo riacho cristalino, e ele vinha todo animado, percorrendo entre as montanhas, aquele riacho, que aí quando conhece o espiritismo, ele vem com toda a força querendo tirar todas as arestas, expurgar de dentro o lado negativo. De repente, ele se depara com aquela água lodenta, com aquela água barrenta, e ele para e faz um discurso ao Senhor. Senhor, isso não é bom para mim. Eu não aceito. O Senhor sabe que eu tenho água límpida. E o Senhor deixa vir para me atrapalhar, me sujar completamente. Essa água barrenta, lodenta, suja. Eu não aceito isso. Porque o objetivo dele era descortinar nos mares da vida. E aí, Jesus disse, é a maneira como você vai construir a sua passagem, que é a personalidade, gente. Você pode, lentamente, querendo desviar, e de qualquer jeito você vai se deparar com o lodo, com a água, porque você não tem como você sair do seu curso, ou do seu percurso. Mas você pode, com toda a sua força, com toda a sua coragem, ultrapassar aquele lodo, aquela parte lodosa, e ela vai, com a sua força límpida, ela vai se esquivar, você vai expandir, você vai influenciá-la, e ela vai formar gotículas que vão ser levadas pelas nuvens e vão se desfazer, e aí você chegará ao mar. Você que vai decidir. Então, riacho, nós somos o riacho. E precisamos, cada vez mais, ter essa convicção que somos esse riacho cristalino. Porque nós temos o Deus dentro de nós, meus irmãos. Quanta coisa límpida nós temos. Quanta água limpa para matar a sede de quem está com sede, não é? Para matar a fome. Mas a fome do saber, acima de tudo. A fome de que eu posso... não só vestir o nu fisicamente, mas ensinar a ele a nunca mais usar aquela roupa que estava lhe incomodando, aquela roupa rasgada, não fisicamente, mas a roupa rasgada e suja que tem dentro de nós. Então vamos fazer a nossa oração, meus irmãos. Agradecer ao Pai por esses momentos maravilhosos que eles nos oferecem, o que Ele nos oferece, para cada vez mais nós estarmos contritos com Deus, com esses ensinamentos de vida eterna, mesmo diante dessa grande sombra desse leão que aparece sempre às vezes no caminho, e nós pequenininhos como esse gato, não é? Mas cada um tem o seu valor, cada um pode criar os seus valores, construir, reconstruir, não é isso? Vamos fazer a nossa oração? Senhor Jesus, Mestre divino e amado, estamos mais uma vez, Senhor, agradecidos pela Tua ajuda incondicional. Não só nesta noite, neste momento onde nós estamos em pensamentos unificados, diretamente, criando a Tua persona dentro de nós, porque é uma personalidade linda.
que possamos cada vez mais nos identificarmos com teus ensinamentos e construir esta nova imagem consciente. Ajuda todos os irmãos que estão sofrendo as dores físicas e as dores morais, que estão nos hospitais, que estão nos leprosários, que estão nas casas de detenções, que estão nas casas de abrigos, de asilos de repouso, que estão em clínicas, que estão nos seus lares. Temos a certeza, Senhor, de que essa paz, de que esse lenitivo, de que esse bálsamo que cai sobre nós, caia sobre eles em especial, sobre todo o nosso planeta, sobre todos esses médicos, esses cientistas que estão na labuta, com esses que estão à frente para trazer, Senhor, a medicação necessária para nós continuarmos no nosso planeta tão querido e tão amado. Que a vibração do planeta possa ser mudada, porque depende de nós, depende da nossa construção do 3Ps. Ajuda, Senhor, traz a paz, traz a harmonia e traz a saúde para todos os nossos irmãos. Que em teu nome, em nome do nosso Pai maior, em nome de Maria, nossa mãe querida espiritual, que possamos dar saltos em nossas vidas, em busca ao teu infinito, em busca à tua perfeição, a nossa perfeição, que é infinita, e ao encontro que nós tanto queremos ter, ao encontro, o reencontro do nosso eu contigo, Mestre. Muita paz, muita luz. Que Deus nos abençoe, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Até amanhã. Fiquem com Deus.